Olá, querida alma, para quem está assistindo essa live gravada, o tema é a grande mudança da humanidade a partir da chegada dos extraterrestres. Vou dar aproximadamente 5 minutos para as pessoas entrarem e começo esse intrigante tema. Boa noite, boa noite! Giovanni! Seja bem-vindo, Cris Viana, mentorada, Beth, Valéria, Paula, Alice, Simone, deixa eu botar aqui o tema, a grande virada da humanidade com a chegada dos extraterrestres. Tema exótico esse, hein? Tri! E aí, Pri? Pri Monteiro. Para quem tá na live já aí, como é que chega para vocês esse tema? O que motiva vocês a quererem estar aqui? Salve, Franco, boa noite. O que vocês pensam sobre esse tema? Escreva um pouquinho aí. Eu preparei algo bem especial, algo que nem eu coloquei nos meus conteúdos hoje, né? Que eu estudo aí há mais de 2026, 7 anos. E resolvi falar hoje, depois de muita resistência minha. Eu costumo segurar, não sei, acho que não é interessante. Vão me achar maluco, mas agora com o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, vocês estão acompanhando o que está acontecendo? O Trump, abertamente, falando da existência, criando um site, liberando arquivos, fotos, vídeos, que é só o começo, eles não liberaram nada, né? Quem é mais experiente no assunto sabe que eles não liberaram nada. Na Fox lá, que é um canal, tipo, imagina no Jornal Nacional, sai uma notícia lá, falando, né, desse site, um recorde de 1 bilhão de visualizações de pessoas visualizando o site em poucos dias, inclusive se falando de 4 raças de extraterrestres sendo investigadas aí pelo governo americano. Então, em virtude de estar tão por aí, eu senti de também falar tudo que eu sei, né? A propósito, deixa eu ver o que estamos escrevendo aqui. Boa noite a todos, grandes expectativas de evolução. Boa, estou só por isso. Despertar da consciência. Despertar da consciência. Despertar da consciência, que sei que sou uma semente estelar e quero saber mais sobre. Então, bora, fica aquela live pra ti. O despertar da consciência me trouxe aqui, todo mundo falou a mesma coisa, né? Ok, meus queridos. Valéria. Primeiro de tudo, né, gente, antes de eu começar a falar, não estou aqui para convencer ninguém, para impor as minhas percepções de realidade. Eu estou aqui para compartilhar tudo aquilo que eu estudei, mas em especial aquilo que eu estudei, apliquei na minha realidade e obtive os melhores resultados possíveis, tá? Inclusive, se der tempo nessa live, eu vou trazer uma introdução de um pouco dos conhecimentos que eu estudei, em especial de um ser extrafísico, né? Uma entidade denominada Bashar, né? Inclusive, se você gosta dos meus conteúdos, se tu me segue há um tempo. Denise! Sim, a Denise foi a que falou da foto, né, Denise? A foto que eu tirei em Capilla del Monte. Se tu gosta dos meus conteúdos, saiba que a fonte deles é extrafísica, da grande maioria deles, né? Não tudo, né? Também bebo de outras fontes. Eu costumo falar que eu bebo das fontes, desde as fontes mais místicas até as fontes mais científicas, como neurociência. E para mim não importa a fonte, eu pego esse conhecimento, aplico na minha vida e observo os resultados. Me deu o resultado, eu começo a tomar aquilo como verdade, eu começo a usar mais da minha vida, né? Não funcionou, eu jogo pro lado e vida que segue. Inclusive te convido você também a fazer isso, né? Tem outra coisa bem interessante, que é que as nossas células, elas vibram diferente diante da verdade. Então, eu convido a você, né, a começar a usar, talvez você já faça isso, né? Mas a usar essa bússola interior que cada um tem,
né, capaz de dizer o que é verdadeiro, o que é verdade e o que não é, né? Porque a gente foi estruturado dentro de uma sociedade que não pensa livremente, né? Inclusive deixa muito os outros pensarem por mim, os outros dizerem o que é verdade, a ciência, o líder tal, o líder religioso, não sei quem, fica dizendo né, o que é real, o que é a vida, como as coisas têm que ser, e se a gente está, né, inconsciente ali, fica comprando essas verdades e deixa de pensar por si só, né, de sentir algo por si só. Mas vamos lá então. Vou começar falando do Bashar, né? Quem é Bashar? Ou melhor, eu vou começar falando do Darry Wanka. Darry Wanka é um americano, que era um americano bem comum, né? Até um cineasta lá, viveu uma vida bem comum, até ter uma primeira experiência com um OVNI em 1983. Né? E a partir dali, ele começou a receber uma comunicação telepática dessa entidade, desse ser extrafísico, que se denominou como Bashar. E ali, esse próprio Bashar falou que o Darry Wanka ia aprender um processo que a gente conhece pelo nome de canalização, que ele ia ter que aprender, né, entrar no estado meditativo, um estado alterado de consciência, porque ele tinha como uma missão, um acordo inclusive com esse Bashar de transmitir os conhecimentos e sabedorias dele para o processo de expansão de consciência da humanidade. E assim ele fez, ele começou a praticar, desenvolver, né? Não sei se vocês estão familiarizados, né, com o termo canalização, mas basicamente é quando uma pessoa, alguns vão chamar de médium, mas uma pessoa sensitiva consegue estabelecer uma conexão através dos seus chakras com uma outra consciência não física, e a partir dessa conexão ela consegue, né, transmitir os ensinamentos dessa outra consciência através dela. Serve como um médium mesmo, né, um canal, né, para transmitir algo de outras esferas do cosmos para este plano em que nós vivemos aqui. Tá? Isso é canalizar. E diga-se de passagem, canalizar é algo muito natural nosso, né? A gente faz no nosso dia a dia sem tu nem perceber. Tu está conversando com alguém e de repente tu capta informações de outros planos, de um guia, de um mentor espiritual, e tu simplesmente traz uma fala para aquela pessoa achando que vem da tua mente física, mas na realidade tu canalizou. Então é natural, tá? Kelly, boa noite, Kelly. E aí o Darry Wanka teve essa experiência com o OVNI lá em 1973, depois começou essa interação telepática com o Bashar, se desenvolveu, né, nesse ato de canalizar, e aí em 1983 ele começou a fazer essas canalizações publicamente. Tá? E o Bashar é um ser extrafísico, segundo ele pertence à sociedade de Essassani, que fica na borda do cinturão, na borda da constelação de Órion, numa realidade paralela, né? Ou seja, nós humanos não conseguimos perceber. Se a gente for lá, por exemplo, a gente nem consegue isso, eu acho, mas a gente for lá na borda do cinturão de Órion, a gente não vai ver nada, tá? Porque é uma realidade paralela. E o Bashar, basicamente, ele é uma sociedade muito mais avançada do que a nossa, e ele vem aqui para transmitir conhecimentos para que a nossa sociedade avance também, justamente por ele ter conhecimentos mais avançados. O Bashar, ele é um especialista em primeiros contatos. Então, não é só no plano, não sei se vocês já ouviram falar da transição planetária que está rolando por aí, que é um processo de ascensão dessa nossa consciência, Gaia, planeta Terra, está expandindo a consciência de terceira dimensão para a quinta dimensão. E nós, seres humanos, por morarmos aqui, vamos dizer assim, né, a gente está entrando nesse embalo aí também, estamos ascensionando consciencialmente. Isso começou lá, tem infinitas explicações, não quero entrar aqui na transição planetária, mas 2012 ali foi o grande marco onde uma nova era se inicia, uma era onde a gente está dando aí um salto de consciência, e o que vai acontecer diante desse salto é uma interação aberta com seres extrafísicos. Então a gente vai abandonar aquela falsa e antiga ideia de que a gente está sozinho, né, no universo, que o resto é um monte de planeta vazio, só tem vida aqui na Terra. Não, a gente vai cada vez mais reconhecer que existe vida em outros planetas,
mas não só reconhecer, mas como também interagir. O Bashar fala que nós sairemos, né, do Homo sapiens, que é a última evolução do homem, né, e a gente vai entrar no que vai ser chamado de Homem Galacticus, que é esse homem que entende que pertence a algo muito maior, a uma comunidade cósmica imensamente maior, e a partir disso, né, a gente vai, enfim, interagir com muito mais pessoas. Então, seres, né? Então, o Bashar, ele já fez isso que ele está fazendo aqui no planeta Terra em outros planetas, por isso que ele é um especialista em primeiros contatos. Então, em outros planetas que também, por um tempo, viveram a desconexão do resto do cosmos, quando chegou o momento dessa conexão com o cosmos ser restabelecida, Bashar foi alguém que vai lá nesse planeta, normalmente encontra, né, um médium para transmitir as informações dele e começa a criar consciência naquela sociedade para que prepare ela até que esse contato aconteça. Então ele é o que chega primeiro, vamos dizer assim, no rolê. Ok, até aqui? Tá? Então, desde 1983, gente, ele faz isso então há 46 anos. Então tem infinitas canalizações dele, né? E eu, partiu Santana das Letras, pô, tô falando, Giovanni, vambora? E ele... Nossa, pensei, esqueci agora que eu ia falar. Tá, e eu devoro essas canalizações dele, só que são infinitas, então é dali que eu vou extraindo conhecimentos que eu compartilho junto com vocês, compartilho na mentoria, nos meus posts. E talvez por isso meus mentorados tenham resultados tão rápidos e eficientes, né, gente? Porque eu inicialmente eu bebia muito, vamos dizer assim, das fontes existentes de sabedoria aqui na humanidade, né? Então, de mestres conhecidos que escreviam livros e tal. E aprendi muito com eles, né? Só que quando surgiu esse canal, eu comecei a ouvir o Bashar. Nossa, começou a fazer muito sentido tudo que ele trazia, né? Para mim, a fala dele é muito mais estruturada, com riqueza de detalhes, uma coisa surreal, assim, para mim. E aí pera um pouquinho, essa fonte aqui é muito mais verdadeira, sólida, faz muito mais sentido. E a parte legal é que muito do que o Bashar traz dialoga com o que eu escuto de outros mestres, professores, de outras vertentes. Algumas coisas o Bashar quebra a crença dessa galera e quebra de uma forma que, uau, né, traz uma verdade em cima daquilo que tu diz, meu Deus. Eu, pelo menos, né, quando ouço o Bashar falar, é nítido para mim perceber que isso não vem de uma mente humana. Uma mente humana não tem toda essa capacidade, né, cognitiva de construir raciocínios de uma forma tão rápida, precisa, assertiva e sobre os mais variados temas. Ali já começa de cara uma primeira desconfiança, né? E para mim isso ganha muito mais verdade quando eu pego esses conhecimentos, de novo, aplico na minha realidade e vejo resultados exponenciais, tá? O que mais eu preciso falar? Bom, por que eu acredito no Bashar, né? Por que eu confio? Tem uma coisa que é muito interessante sobre a canalização, tá? Porque o Bashar, gente, ele tá cada vez mais famoso aí. Ele está percorrendo o mundo inteiro, em vários lugares, em vários canais. Então imagina depois o que for acontecer em 2027, que eu já vou contar para vocês, né? Em breve eu vou falar das previsões dessas revelações, né, que ele vem acertando até então, tá? Mas por ele ter ficado famoso, né, nesse ato de canalizar, alguns cientistas fizeram um experimento nele, uma avaliação enquanto ele estava canalizando. E ali, de fato, é claro que a ciência não conseguiu comprovar que existe uma outra consciência falando através do Bashar, mas conseguiu-se perceber que algo muito estranho e diferente acontece enquanto ele está canalizando. Então, basicamente, quando o Bashar começa a canalizar, ele entra num estado alterado de consciência que não é nada comum para um ser humano normal. Ele começa a acessar as faixas cerebrais lá, gama, que é um estado de alta atividade cerebral. E aí, imediatamente, ele está no estado beta, que é, por exemplo, esse que eu estou aqui agora, um estado de vigília. No momento que ele começa a canalizar, o cérebro dele, pum, salta repentinamente para essa outra faixa frequencial e ali ele fica
o tempo todo, então enquanto está canalizando, quando acaba a canalização, pum, ele volta para o estado ordinário, humano. Só que tem outra coisa, para mim essa é mais inusitada ainda que acontece. Enquanto ele está canalizando, no instante em que ele começa a canalizar, a parte do cérebro dele responsável, né, já estudada pela ciência, pela nossa personalidade, é desativada. E aí surge a pergunta, né? Mas se essa parte está desativada, quem é que está falando? Se a personalidade Daryl Anka não está mais ali, vamos dizer assim, porque desliga o disjuntor mesmo, quem é que está falando? Então isso para mim já soa um tanto quanto uau, tá? Esse é um ponto. Ponto 2, que nem eu já falei, pela qualidade do que ele ensina, né? Que nem eu falei, as nossas células vibram diferente diante da verdade. Eu escuto o Bashar, algumas canalizações, gente, eu sinto muito entusiasmo, que é um dos ensinamentos dele, né? Eu choro. Me vem, sabe aquele eureka, caralho, cara, é isso, como é que eu nunca enxerguei por esse ponto de vista? Então é muito insight, muita verdade ali, sabe? E sensações muito prazerosas no meu corpo, que valida para mim que isso é verdade, fora a qualidade daquilo que ele ensina, tá? Terceiro ponto, as previsões que ele fez desde lá de 1983, desde a década de 80, ele falou que haveria uma integração de ser humano com tecnologia, tá? E hoje nós temos, por exemplo, as IAs. Ele falou que haveria, a partir dos anos 2000, em especial, um despertar em massa da humanidade que se daria através dessa tecnologia, das redes sociais. Gente, olha o que é o Instagram hoje, pelo menos a minha bolha aí, autoconhecimento e espiritualidade é uma coisa de louco. Vocês provavelmente me conheceram através da tecnologia, das redes sociais, né? Porque para a gente viver essa transição planetária, para que esse contato aberto aconteça, nós precisamos expandir de consciência. Inclusive, ele só não aconteceu ainda por nós, seres humanos, operarmos ainda no nível baixo de consciência, de ignorância, de inconsciência. Então, de fato, se eles se apresentassem antes, a nossa sociedade iria colapsar, né? Então imagina que são seres, gente, Bashar e todas as egrégoras, outras sociedades que estão todas olhando para a humanidade e vão se apresentar pouco a pouco, são seres de consciência muito expandida. Então eles têm o time, pode ter certeza, né? O Bashar fala perfeito de quando fazer isso para que isso não gere caos. Se eles estão aqui para criar harmonia, para gerar expansão de consciência, eles não vão chegar, né? Trazendo caos, né? Fazendo com que isso aconteça de uma forma abrupta, pelo contrário. É tudo, vamos dizer assim, friamente calculado. O Bashar previu crises econômicas. Lá por 2015, 2017, ele falou que os governos iam começar a assumir que existiam OVNIs, e de fato aconteceu, porque até então os governos diziam, não existe nada, a gente não sabe de nada, mesmo com os estudos aí da ufologia, tendo infinitos avistamentos, constatações. Ele falou também que os avistamentos iam aumentar gradativamente. Eu não sei se vocês viram um brasileiro aí, que ele postou um vídeo ontem, tá rodando na internet a reviria de um suposto, né, não dá para saber, em tempos de ar, mas para mim pareceu bem real, né? Eu procuro sempre sentir quando eu vejo algo, como é que eu sinto isso? Eu senti verdade ali. E era um avistamento de uma nave no topo ali de um morro, onde ele pegou com riqueza de detalhes, dá para se dizer, e o Bashar falou que esses avistamentos só vão aumentar. Por quê? Porque é uma forma de nós nos familiarizarmos com a presença extraterrestre nesse planeta. Além dos OVNIs, ele começou a falar que os governos não só iam começar a admitir, né, que primeiro eles assumiam, existem objetos voadores não identificados. Esse seria a primeira pronunciamento, e foi assim que aconteceu. Começaram a debater no Congresso americano a existência de OVNIs e tal, e com o tempo isso iria se ampliando. Aí o Bashar, ano passado, falou que esses 2 anos aqui, 2026, 2027, seriam os grandes anos, né, chamados, né, 2026 tem esse nome, The Age of Disclosure, que é
o ano da revelação ou do desacobertamento, na tradução, onde os governos de forma mais intensa iam começar a compartilhar registros, né, provas reais, vídeos, arquivos, fotos, né, iam falar mais abertamente sobre isso. E é o que está acontecendo, gente. Ele falou isso no final do ano passado. Quem viu algum vídeo meu, eu postei ontem, né, o Trump no palanque falando da existência de OVNIs, que eles iam começar a divulgar isso aos poucos. A primeira leva foi agora, e terão muitas outras mais. Tem um documentário, gente, que tem exatamente esse nome, The Age of Disclosure. Vou escrever aqui no chat, The Age of Disclosure. Só que o documentário que está ainda, ele foi lançado ali, foi em novembro, dezembro do ano passado. Ele, até onde então, eu só vi que tem na Prime, né? E na Prime R$84. Eu achei um absurdo, mas a sensação que eu tenho é que esse documentário, a hora que estourar, vai ser uma coisa surreal, que nem esse filme aí que estão para lançar, né? Do Steven Spielberg. Esse documentário eu assisti, eu paguei lá os R$84, gente, ainda assim vale cada centavo, tá? Na Prime. É um documentário, gente, muito bem produzido, onde pessoas de dentro do governo americano, de alto escalão, tipo, tem as fotos assim do secretário do lado do Barack Obama, do lado do presidente, e ele, no documentário, sentado falando de muita coisa do que acontece lá. Todos eles, né, falando de avistamento de OVNIs, coisas assim, surreais, assim, de extraterrestres desarmando bomba. E o Bashar falou que isso aconteceu mesmo, quando ameaçaram fazer uma guerra, os extraterrestres, sabendo que isso podia causar um grande prejuízo não só no planeta Terra, né? Uma bomba atômica causa um prejuízo cósmico. Eles foram lá e pum, só desarmaram. Tem um relato lá de pessoas de dentro do governo, CIA, pilotos, né, de avião renomados. Então, assim, gente, mais evidência do que aquilo é impossível. Então, não vale a pena. The Age of Disclosure, que seria na tradução a Era do Desacobertamento, que eu lembro que está assim na Prime. E tipo, o Bashar falou que isso ia acontecer. Por quê? Porque vai ser gradual, que nem eu falei, não vai ser de forma abrupta. Para quê? Para a gente ir se acostumando. Então nessa janela de 2026, 2027, esses avistamentos vão aumentar, e algo que vai começar a acontecer, e se por acaso tu tem inclusive interesse de visualizá-los, eles vão começar a ficarem muito, sabe, no oceano, no mar, as naves vão aparecer, só que elas vão ficar ali por um tempo. Antes os avistamentos era uma coisa mais repentina, né? Era um tempinho ali, quando eu vi até tinha alguém que fazia umas imagens, só que não. Agora eles vão parar em cima do mar, parar no oceano e ficar ali por um tempo para tu ver, fotografar, fazer vídeo, até que não reste dúvida da presença extraterrestre aqui neste plano. Os avistamentos, sim, é que claro, né, gente, qual é o contra? Na mesma medida que aumentaram os avistamentos, tem as IAs da vida que criam maravilhas. Aí eu pelo menos fico numa, tá, no que eu vou acreditar aí, né? Mas eu não paro de ver, né? Pelo menos para mim chegam ali, eu vejo muitas... Chegam para mim muitas páginas e tal. O Chico Xavier já falava disso, assistam Data Limite. Pois é, né? Eu assisti esse documentário faz muito tempo, não lembro exatamente o que diziam. Tá? Então, 2026 é isso. E 2027, tudo tem variáveis, né? O Bashar nunca traz algo assim, isso vai ser assim, isso vai ser assado, porque tudo depende dos avanços da humanidade, mas de acordo com o andar da carruagem, com o andar da consciência humana e a expansão que a gente está vivendo, não dá para negar que a humanidade está expandindo, crescendo. Assuntos como esse, por exemplo, devem ter sido tratados, nunca se falou tanto em autoconhecimento. Então a tendência é que em 2027, pasme, né? Foi assim que eu abri o título hoje de um post meu, né? Tu vai ver no Jornal Nacional uma comitiva de imprensa com líderes do governo e extraterrestres se apresentando. Tem até a raça, o Bashar já falou que serão os pleiadianos, porque são a raça mais próxima a nós, né? Mais parecidos com a gente. E lá eles vão abertamente se revelarem, né? E qual é a grande verdade aqui? Não é que o contato vai começar com os extraterrestres. Não, ele já acontece há muito tempo. É o contato aberto no sentido, agora a sociedade geral vai tomar conhecimento.
Essa interação de extraterrestres e governo acontece há muito tempo, e ciência, vários cientistas são grandes canalizadores. Pega o Tesla mesmo, né? Tem aquela famosa frase dele, ele diz: meu cérebro é só um receptor. No universo existe um núcleo de onde obtemos conhecimento, força e inspiração. Isso é canalizar. Tesla, supostamente, né, um cientista, né, normalmente para mim quando se fala em cientista traz esse viés mais cético, né? Então Tesla falando isso. Então isso já acontece nos bastidores, essa interação, tá? Com o governo, médiums, pessoas sensitivas, dependendo com que tu trabalha, isso é uma segunda-feira bem comum, tá? Falo por mim. Guias e mentores espirituais, para quem acredita nisso, né, já não são seres físicos. Então essa interação com seres extrafísicos já acontece, né, de muitas formas. A gente está, diante de Bashar chama isso de um reset da humanidade, que se dá de 2020 a 2050. Nesse período aqui, a humanidade vai viver esse grande salto de consciência, só que ao mesmo tempo, a contrapartida, né? Lembram, não sei se lembram, não falo isso para vocês, tô com os meus mentorados. Mas toda grande mudança é precedida por um caos. Então, vai ser um momento de muita turbulência. Está sendo, imagina, a janela é de 2020 a 2050, nós estamos em 2026, nós estamos bem no início. Então, o mundo está muito maluco ainda. Indica um livro para conhecer Bashar. Tem um livro dele, Bashar em português. Eu não gostei muito. Eu escuto as canalizações mesmo dele, né? Só claro, elas são em inglês. Aí tem que ver, se tu entende inglês, é só tu botar lá no YouTube, Bashar Channeling. Tá? Mas, por exemplo, o que eu faço na minha mentoria, gente, porque é meio complexo escutar ele no início, assim, se tu não tem um pré-conhecimento da sabedoria dele, tu fica meio que boiando. Na mentoria, por exemplo, que eu toco aí, né, eu basicamente mastigo todos os conhecimentos do Bashar e compartilho ali com os meus mentorados. A gente pode falar mais sobre isso depois. Mas tá, onde é que eu parei? 2020 a 2050, um grande reset. Então, muitas pessoas que não embarcarem nessa expansão de consciência humana vão vazar daqui e ir para outros planetas para viver outras experiências, mas quem, né, seguir nesse embalo de expansão vai viver a famosa, né, nova Terra, onde a gente vai sair de uma era de escassez, de negatividade, competição, para uma era de cooperação, harmonia e positividade. Isso vai acontecer muito rápido mesmo, né? Claro, numa escala planetária, o rápido não é segunda-feira, 8 horas, está tudo pronto. Tem um processo aí para acontecer, que vai acontecer entre 2020 e 2050. Vão chegar muitas, já estão chegando, né, muitas crianças de consciência altamente expandidas, já, né, pertencentes a essa nova Terra, onde interagir com seres extrafísicos é algo totalmente natural. Isso tem algum sentido com os pleiadianos? Sim, até comentei que os pleiadianos vão ser os primeiros a se apresentarem nessa comitiva de imprensa aí, oficial. Os pleiadianos são os que mais interagem com a gente, foram os que colocaram na nossa genética. Quando os seres chegarem, eles vão também contar a real história da humanidade, que é toda mal contada pra gente, tá? A ciência e os registros contaram uma história bem equivocada aí do nosso processo evolutivo. A gente sofreu várias manipulações genéticas de diferentes seres do cosmos que fizeram a gente ser o que a gente é hoje, tá? E os pleiadianos foram que, por exemplo, colocaram em nós a semente do amor. Isso foi crucial no nosso processo de desenvolvimento. É um processo, é verdade, uma nova terra cheia de luz para todos. Tipo, as doenças vão começar a desaparecer, depois desse período lá para 2050, a gente vai entrar doente no hospital e vai sair curado. O Bashar fala, né, que em 2080 a expectativa de vida vai estar em torno de 150 anos. Deixa eu ver algumas perguntas. Tão bom ouvir isso, só quem é contatado e estuda há anos sabe o valor disso tudo, mas não sei se a maioria da população está preparada para isso. Então, é por isso que eu estou, por exemplo, fazendo essa live. A ideia é ir preparando. Para alguns pode ser novo, inédito, para outros nem tanto. Tem canalizações em português? Então, acho que no YouTube tem, né? Verdade. É que eu tentei escutar uma vez dublado, eu achei muito ruim, gente. Porque uma coisa que eu acho muito massa no Bashar é a entonação dele,
a forma como ele constrói, até o próprio Darren Wanka, quando ele fala, né, porque ele fala, quando ele entra nesse processo de canalização, não é que a personalidade dele seja desativada completamente, ele diz que ele ainda fica ali, é como se ele desse um passo para o lado e conseguisse ouvir as perguntas, porque o Bashar faz muitas canalizações abrindo para as pessoas comuns fazerem perguntas do cotidiano e ele traz respostas para auxiliar essas pessoas. Ele fica ouvindo tudo isso, né? E aí ele fala que uma das coisas que já me chamava a atenção nas canalizações, né, mas que ele comenta também que para ele é surpreendente ver, é que o Bashar, numa resposta, ele nunca hesita. Ele nunca assim está respondendo ou erra. Não, é sempre a pessoa traz uma pergunta e ele traz uma resposta assim, ó, mega completa, mega bem formulada, sem falha, sem gaguejar, e que te, nossa, faz assim com a tua mente. E aí, enfim, escutando o dublado, né, dublado, pra mim perde todo esse brilho, mas enfim, ainda assim é uma forma, né? O que mais perguntar? Muitas crenças serão postas em questionamento nesse dia. Sim, já estão, né? Tá, acho que acabou as perguntas. O que mais eu posso falar sobre as previsões? Então, tipo, bem mais pra frente, tá? Isso não vai ser em seguida lá. Mas a gente vai ter literalmente extraterrestres convivendo com nós humanos. Ah, outra coisa que é bem inusitada, tá? Já existem extraterrestres vivendo disfarçados como humanos, que são os híbridos. E, inclusive, depois da revelação em público, esses híbridos vão se revelar. Tipo, eles vão dizer, eu sou um híbrido, eu não tenho pai e mãe. Eu simplesmente cheguei nesse planeta usando um corpo humano, mas através, enfim, de um processo que eu desconheço qual é. Mas já existem muitos espalhados por aí e eles estão engajados nesse processo de expansão de consciência. Assim como também tem pessoas que têm um pai e uma mãe, mas também têm por missão, até para vocês estarem interessados nesse assunto, é bem provável que alguma, como é o termo que eles usam? Os engajados não é no plano, não vou lembrar. Mas tem várias pessoas que estão, né, fizeram acordos aí no nível de alma para contribuírem, né, com todo esse reset humano trabalhando com isso. O que você estudou sobre eles? Conta um pouco. Então, eu já conto. Ah, tá, boa. Eu vou contar, vou dar aula, um pedacinho da aula 0, tá? Qual o intuito desses extraterrestres? Então, o intuito deles é ajudarem no processo de expansão de consciência. O Bashar, gente, ele vai dizer que ele está no nível de consciência há 1000 anos à frente de nós. Tipo, nós, humanidade, na velocidade que a gente está evoluindo, que agora é uma velocidade absurda, em 1000 anos a gente vai ter, lá em 2000, em 3000, né? Lá em 3020, a gente vai ter o mesmo nível de consciência do Bashar. Só que é comum no cosmos acontecer isso. Quem está no nível mais elevado, gente, isso acontece na vida, né? Pega lá o princípio hermético, tudo que está em cima está embaixo. Um professor é sempre alguém que já tem uma jornada, já conhece determinado assunto e ele ajuda o aluno a crescer, já dizendo, vai por aqui, vai por ali, porque eu já testei, errei. Então o Bashar basicamente está fazendo isso, para que a gente chegue aí nesses 1000 anos nesse nível de consciência de 5ª dimensão. Achei que os pleiadianos fossem os híbridos. Não, até onde eu sei não, os híbridos são outros, é outra raça, tá? A raça do Bashar mesmo é uma raça híbrida, que mistura humanos com greys. Mas tá, não quero entrar tanto nisso agora. Já ouvi dizer que assumem corpos de pessoas em coma, também já ouvi falar disso, tá? Mas quero trazer, eu gostei daquela que perguntou, né? Vamos pra parte que interessa, tá? Onde é que isso me ajuda na minha vida? Eu sou assim, objetivo. Quando eu começo a estudar essas canalizações, buscar para o conhecimento, tá, onde isso me auxilia na minha vida prática eu ser uma pessoa melhor? E aí dá tempo, temos 25 minutos. E talvez até, gente. Pode ser. Eu posso dar uma aula extra para vocês aqui. Eu posso... Porque na minha mentoria, por exemplo, na minha mentoria a gente fala muito sobre... A temática geral é relações, tá? Porque eu aprendi com o Bashar, aprendi com o Bert Hellinger também das constelações familiares, que tudo é relação.
A gente está sempre se relacionando. Agora aqui tem uma relação entre eu e vocês. Quando eu terminar aqui a live, eu vou me relacionar com a minha esposa. Amanhã, quando eu tiver um cliente, eu vou me relacionar com esse cliente, um colega de trabalho, um chefe, um familiar. Eu me relaciono com o dinheiro. Então, tudo é relacionamento. Essa foi uma das coisas que eu aprendi com o Bashar. E aí eu, basicamente, entendi que quem domina a arte de se relacionar meio que domina a vida, certo? É a principal habilidade a ser desenvolvida. Então, dentro da minha mentoria, todo o trabalho lá é estruturado em melhorar a minha capacidade de me relacionar, tá? E lá eu ensino os ensinamentos do Bashar, tem aula zero, antes da pessoa entrar para a mentoria, ela tem que assistir essa aula porque é um pré-requisito, é uma aula tão importante, mas tão importante, que a pessoa tem que assistir antes para depois entrar na jornada com um grupo. E eu posso fazer isso, ó, são 20h36, eu vou dar o início dela aqui, ela é mais longa, não vai dar tempo, mas a introdução que eu vou dar aqui já vai virar muita chavinha. O nome dessa aula, inclusive, é Encontrando a Metade da Minha Laranja. Porque, claro, quando a gente fala de relacionamentos, a grande busca é pelo relacionamento amoroso, né? Porque a grande relação, se parar para olhar, né, ela vai gerar a vida. É a relação mais importante que tem. Gera uma vida e a gente consegue perpetuar a espécie. Então, nutrir uma boa qualidade aqui é de suma importância. E a gente sabe que tem muita gente aí procurando a metade da sua laranja, certo? E eu sei. Eu sei não, o Bashar me contou. Então, onde é que está essa metade da laranja? Então, eu posso começar essa introdução agora. E aí, depois, gente, quando a gente faz até uma aula fechada no Zoom, tá? Como é que eu posso colocar vocês no grupo? Peraí. Deixa eu ver se eu tô com alguma automação aqui. Minutinho, tô novo. Tá, dá pra fazer isso, ó. Eu vou iniciar a aula aqui e a gente faz um outro encontro no Zoom fechado, onde eu complemento a aula, que é a fórmula da vida. A fórmula da vida, gente, é o conhecimento central do Bashar. É o grande pilar, ele fala tudo o que tu precisa saber para te dar bem nessa existência é a tal da fórmula da vida, né? Ele chama, na realidade, de fórmula do entusiasmo, mas eu prefiro esse nome, a fórmula da vida. Eu posso ensinar essa fórmula para vocês, tá? Gratuitamente, zero custo. E aí, eu faço isso num outro dia, talvez domingo, não vou estar viajando ainda. A gente marca uma aula fechada no Zoom e eu ensino isso para vocês, tá? Aí, quem tiver esse interesse, comenta aqui novo. Se tu comentar novo aqui, tu vai receber um link de um grupo de WhatsApp, só vai entrar e aí lá no grupo eu mantenho vocês informados e dou o restante da aula, tá bom? Novo, comenta novo. Vamos lá, para mim, ensinamento número 1 do Bashar, onde ele explica, né, a ideia dele aqui qual é? Explicar como a realidade realmente funciona, né? É o princípio, né, que ele diz da metafísica. Por que metafísica? Por que o Bashar ensina metafísica? Ele vai dizer, vocês conhecem aí a física, essa física mundana que o ser humano tenta encontrar uma forma da gente entender como a realidade funciona, se adaptar a essas leis físicas e se dar bem. Só que o Bashar ensina metafísica, né? Esse sufixo meta fala, né, de além, aquilo que está acima. Então, por isso, metafísica. Então, basicamente, né, ele sempre bate nessa tecla. Eu estou aqui para ensinar para vocês como a realidade realmente funciona. Vocês só sofrem porque vocês estão embasados em falsas verdades sobre o que é a vida, sobre o que é a existência. Esse é o ponto central do Bashar. Então ele vai dizer assim, eu vou te explicar como a vida realmente funciona, as leis universais. Começa a aplicar isso e observa. Gente, foi o que eu fiz. Eu aprendi isso em 2019 e realmente eu vi que eu estava embasado em ideias totalmente falsas sobre a realidade. Eu estava lá buscando aquele, né, sucesso Doriana, buscando riqueza, bens materiais, estude arduamente, consiga um trabalho, um bom cargo, né, tenha dinheiro para viajar nas férias, compre uma casa, um carro. Eu fiz tudo isso, só que não encontrei a felicidade, né? Aí quando eu entendi os ensinamentos do Bashar, eu vi, eu estava embasado, né, nessa coisa de não pensar livremente no que me disseram que era o caminho da felicidade. Eis o primeiro erro. Eu não tenho que buscar fora, eu tenho que aprender a escutar dentro. E a fórmula da vida explica justamente isso.
As 4 verdades absolutas do Bashar, independentemente da pessoa acreditar ou não, já tira umas bagagens que podem ser só pesos. Perfeito, Vinícius. Perfeito que falaram também, ó. Eu creio que a revelação dos extraterrestres fará uma em semelhança a Cristo. Dizem que a vinda deles será um evento tão grandioso quanto a vinda de Cristo. Porque para pensar, né? Lá na época de Cristo, não tinha internet, não tinha nada, então poderia ser o cara mais fodástico da história. Mas imagina, ele provavelmente foi reconhecido ali numa região muito pequena comparado ao nosso planeta, né? Tanto que ele levou muito tempo a essa mensagem dele se proliferar. Agora, os extraterrestres chegando agora, imagina, a transmissão ao vivo. Então, o nível de expansão, de alcance é absurdo, tá? Então é bem isso, tá? Gratidão por lembrar. Fórmula da vida. Então, vamos tentar ir lá antes de tudo, lá no começo, né? O Bashar vai dizer que, imagina que isso é para didatizar, tá? Não quer dizer que aconteceu assim, um evento, uma coisa acontecendo depois da outra, né? Essa é uma ideia linear da vida. Não, tanto que ele tenta trazer ensinamentos, né, para a gente reconhecer que nós somos seres multidimensionais e não seres lineares, né? Linear é essa realidade física que a gente vive, onde a mente física percebe essa realidade a partir dessa ideia de passado, presente, futuro, uma coisa acontecendo depois da outra. O cosmos não é assim, tá? Esse é bem esse plano que a gente vive, tá? Então imagina que antes de tudo acontecer existia uma única coisa, uma única energia. Aí tu pode chamar ela de Deus, a fonte ou o universo, tá? E esse universo, por ser tudo, ele não conseguia ser nada mais além disso, certo? Então, ele decide, por uma vontade própria, se estilhaçar em vários pequenos pedacinhos, que, por exemplo, um aqui é o Cauê, o outro lá é a Cristiane, o Giovanni, em vários pequenos pedacinhos, para experienciar a si mesmo através de diferentes pontos de vista. Por exemplo, a vista do ponto que o Cauê tem aqui é minha, única no universo, só eu enxergo a realidade dessa forma. Por exemplo, eu estou vendo aqui uma câmera falando com vocês. Tu que está do outro lado aí, tu está me vendo na câmera a partir do teu ponto de vista. Tá? Então, imagina que essa fonte, então, ao se estilhaçar, e vamos imaginar aqui nós nesse plano físico, né? Esse pedacinho Cauê tem um processo aqui, né? O pedacinho Cauê, quando se distancia da fonte e vai encarnar nesse plano físico, né? Ele tem antes disso uma alma, tá? Então imagina que, vamos botar na ordem, né? Imagina que a fonte da criação, quando escolhe se experienciar na realidade física, ela vai criar aqui uma alma. Uma alma é uma coisa que não é tão pequena assim não, tá? Aí essa alma, ela vai criar. Imagina que dá para fazer uma metáfora também com uma mãe d'água, por exemplo. Imagina que a alma é a mãe d'água. De uma alma, e os tentáculos são diferentes espíritos que podem se experienciar em diferentes lugares do cosmos, em diferentes planetas, sociedades, como um humano, como um gato, como uma árvore, de infinitas formas, tá? Então o Cauê tem uma alma que escolhe se experienciar aqui neste plano físico. Quando isso acontece, essa alma, né, ela cria aqui tipo o que a gente vai chamar de um eu superior, que é essa parte eu, né, não é mais o todo, é eu, uma parte minha individualizada. Esse eu superior, ele permanece coexistindo em um outro plano de frequência. E esse é o eu superior. Só que o eu superior ele vai se desdobrar nesse eu físico, que é esse que a gente está percebendo aqui nitidamente, né? Através dos nossos 5 sentidos, a gente percebe o eu físico. A gente, né, toca nele, sente calor, o tato, ouve, sente, vê as coisas, tá? Então, eu físico. Só que permanece coexistindo nessa esfera espiritual o meu eu superior. Então, o que o Bashar vai dizer? Na verdade, são 2 eus. E aí, chegando, né, no título da aula, encontrando a metade da minha laranja, essa metade que eu estou buscando é, na realidade, o meu eu superior. Porque quando a gente encarna aqui, a gente tem uma queda de consciência. A gente esquece que nós somos o todo, a máxima potência. Isso tem um propósito,
que eu acho fenomenal, essa explicação que para mim deu sentido à minha vida. Que é qual? Imagina, né? O todo já era o todo, era a máxima potência, não tinha como ser nada além disso. Então ele voluntariamente escolhe esquecer quem é para aos pouquinhos lembrar e retornar à fonte. Por que ele faz isso? Para a gente ter, pega essa palavra, a experiência de crescer, de evoluir. Essa é a finalidade da realidade física. Crescer. Porque pensa, se o todo já era máxima potência, ele tem como ser algo mais além disso? Não, ele já é o máximo, então ele precisa se diminuir, esquecer. Para então, a cada momentinho que ele lembra de um aspecto dele, ele tem a experiência de expandir, de crescer. Isso que você está falando está alinhado. Sim, gente, essa verdade está em muitos lugares, né? Entendeu? Então, quando a gente encarna aqui, em especial, né, no nível de consciência que nós humanos vivemos, e aí vou abrir um parênteses aqui para o Bashar, tá? Sabe o que o Bashar vai dizer? Até algumas linhas espíritas, né? Eles vão dizer que nós somos crianças. Já ouviram falar nisso? Que nós somos crianças. O Bashar vai dizer que não! Nós somos grandes mestres. Por que isso? Ele vai dizer que o planeta Terra, gente, é um dos planetas mais densos, de mais negatividades por aí. Então, aquela alma que escolhe encarnar em meio a tanta negatividade para se lapidar, na realidade ela está indo para Harvard. É o PhD do PhD, porque é muito difícil se iluminar aqui na Terra. É muito difícil evoluir aqui, porque é muita negatividade de todos os lados. O Bashar fala, né, que seres extrafísicos, às vezes, quando olham para a Terra, falam: meu Deus, que almas corajosas. Diz que eles nos aplaudem, eles honram e respeitam muito a gente se expor a uma experiência tão desafiadora. Sabe o jogo de videogame? Que tem lá aquela fase que é a mais difícil, que é quase que impossível passar? É essa aqui que a gente está agora, Terra. Então quando a gente chega aqui, uma das primeiras coisas que acontece é essa desconexão. Por exemplo, na escola, alguém te disse que tu tem um eu superior? Alguém te disse que tu tem uma porção maior? Não, via de regra a gente chega aqui, as perguntas existenciais da Terra são: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? É ou não é? A gente não caminha de olhos vendados? Tipipires. E aí, meu irmãozinho? Que bom te ter aqui. A gente não caminha de olhos vendados? Né? Sem saber nada? Esse é o véu da ilusão que nos encobre e impede da gente saber quem a gente realmente é. Só que ainda assim tem um caminho. Tanto que aos pouquinhos a gente vai evoluindo, vai crescendo, vai expandindo e vai retornando à fonte. E essa parte, sabe quem aí nunca sentiu um vazio? Tá? Porque esse processo, por exemplo, de encarnar, ele tem um desdobramento também no plano físico, que eu posso explicar para vocês, que às vezes fica até mais fácil de didatizar. Pensa assim, surge lá um embrião no corpinho da mamãe, lá no ventre. O que esse embrião está experimentando? O todo, né? Ele está conectado com a fonte da vida, com a mãe dele. Ali tem tudo, recebe todos os nutrientes. É quentinho, ele tem tudo conectado, só que aí chega o parto. Onde, olha que simbólico, né? É cortado o cordão umbilical que me liga à fonte da vida. A partir de ali surge o quê? No peito. Que todo mundo já deve ter sentido, um vazio. Quem nunca sentiu um vazio? Falta algo. Dá um vazio, uma ansiedade, uma angústia. Então, esse vazio ele tem um propósito, que é te mover a buscar a reconexão com a fonte da vida. Aqui nesse caso é no teu eu superior, tá? É com a fonte, mas o teu eu superior, imagina que é um pedaço da fonte que cuida só de ti.
especial, só para ti, ó. Então, e onde é que a gente se perde, né? Vou indo lá para a mentoria, para essa área de relacionamentos que eu abordo. As pessoas normalmente chegam para mim querendo encontrar metade da laranja onde? Fora. No outro, num trabalho, num dinheiro, na comida, na bebida, na droga. É ou não é? A gente não fica com vazio aqui tentando botar um monte de coisa dentro, parece que é um saco sem fundo. Parece que tu bota aqui um buraco negro, some, vai dar um tempinho, voltar com vazio de novo. Por quê? Eu estou procurando no lugar errado. É isso que o Bashar vai nos dizer. Eu só vou conseguir ter a sensação de preenchimento quando eu me conectar, eu plugar no meu eu superior. E não é simples esse processo, mas é possível. O Bashar, inclusive, ele dá uma fórmula com 5 passos, que é algo, gente, que eu desde 2019 eu aplico o tempo todo, o dia inteiro. E dá muito resultado, a minha vida não para de melhorar. Acabei de me mudar, graças a Deus, graças ao meu eu superior, graças a mim, para uma casa que há um tempo era dos meus sonhos. Moro hoje na cidade que era um lugar onde eu tirava espremidas férias, faturo, 5 vezes mais do lugar que eu achava que faturava muito há um tempo atrás, que era um cargo de gerência, eu já estava num ótimo lugar, hoje faturo muito mais. Estou num casamento incrível, minha vida é perfeita? Não, tá? Mas eu digo, se eu for olhar 2019 agora, meu Deus, parece que não é nem outra pessoa, parece que lá era uma outra vida. E o que eu faço? Eu só aplico a fórmula. É que não é só um só, né? Ela é complexa. Em especial o 5º e último passo. Tá? Esse é, por exemplo, que eu trabalho muito lá na minha mentoria, porque aí normalmente você vai precisar de um auxílio, de alguém que olhe para ti, te ajude a soltar traumas, crenças. Então o erro número 1, por que se fala tanto em autoconhecimento? O que é esse autoconhecer? É conhecer essa minha porção divina. É a totalidade do meu ser. Quando a gente cai aqui, a gente fica com esse acesso restrito aqui, ó. Só ao eu físico, ao ego. A ciência vai nos dizer, né? Tu tem acesso a 5% da tua mente. 5%. Outros 95% é uma tela preta. O autoconhecimento vai dizer o quê? Vamos explorar esses 95%? Porque eles não são tela preta, eles são subconsciente. Existem formas, técnicas, ferramentas, processos meditativos que permitem tu explorar esses 95%. Né? Talvez um dia eles se tornem 100% de consciência. Talvez o autoconhecimento seja isso. E quanto mais, vamos dizer assim, tu aumenta essa porcentagem de conhecimento sobre si, mais preenchido tu fica. Mais bem-estar, mais abundância, mais prosperidade, alegria, paz, todos os sentimentos positivos. Por quê? Porque o teu eu superior é a tua porção divina, que possui todos os atributos positivos que tu pode imaginar. Quando tu tá preso aqui nesse eu físico, aí comprando as ideias da sociedade que te diz que, né, seja assim, seja assado, seja bonzinho, não decepcione as pessoas, seja um monte de coisa, ficam dizendo, né, muitas mentiras sobre o que é realmente a realidade, tu fica te embasando nelas e vivendo uma vidinha bem medíocre, assim, ó, bem de reprodução de sofrimento e de negatividade. Então tu precisa expandir. E aí onde é que entra, né, o Bashar e os ETs? Estão vindo aqui para mostrar, ei, a realidade é infinitamente maior do que tu imagina. E eu tenho um caminho para te mostrar, para tu expandir a tua consciência. Tu quer? O próprio Bashar fala isso. Os extraterrestres vão chegar e muitas pessoas vão dizer que bobagem, não quero. E eles, tudo certo. Quem quer, nós estamos aqui dispostos a compartilhar conhecimentos para a expansão de vocês. Eu estou no barco do que quero, já desde 2019. Eles nem se apresentaram, né, oficialmente e já me ajudam diariamente. Eu não tenho só o Bashar como fonte, né? Eu escuto várias outras canalizações de seres, dos mais variados seres. É a minha principal fonte hoje de conhecimento, justamente por ser aquela mais eficiente. Eu quero ir muito. Boa. Tá? O único sentido da vida é evoluir. A vida nada mais é do que prepara para a morte. Não sei se prepara para a morte, né? Mas evoluir sim.
Meus queridos, temos 5 minutos. Que nem eu falei, tá? Para quem chegou depois, eu dei o início de uma aula que se chama, uma aula minha da minha mentoria, que é a aula 0 lá, né? Encontrando a metade da laranja. Encontrando a metade da minha laranja. Comandante Ashtar também é um deles? Sim, escuto muito Comandante Ashtar. Escuto Valir, Thea, Pleiadianos, Seres de Lira. Muitas. Tem um canal muito bom lá. Eles vêm em 2027 mesmo, algo que tudo indica, tá? Então eu compartilhei a aula inicial aqui, né, de encontrando, né, a metade da minha laranja e a fórmula da vida. Trouxe uma ideia básica. Quem tiver afim de ter uma aula fechada comigo, tá? Sem custos nenhum, onde eu vou explicar esses 5 passos da fórmula, porque não dá tempo, tá, gente? Esses 5 passos aqui eu vou levar 1 hora para mais. Comenta novo aqui. Comentando novo, tu vai receber um link lá do grupo de WhatsApp. Entra, é um grupo que eu tenho fixo, tá, gente? É um grupo que tem um monte de gente lá dentro. Toda vez que eu tenho eventos gratuitos, coisas dessa natureza, eu posto lá e a galera fica por dentro. Então tu comenta novo, tu vai entrar no grupo. Eu não sei que data vai ser ainda. Provavelmente vai ser domingo que vem, que é o dia que eu vou estar livre. Domingo que vem, à noite ali. À noite ali eu vou compartilhar esses 5 passos da fórmula do Bashar, que de novo, gente, quando tu está assistindo as canalizações dele, 95% das respostas dele é aplica a fórmula, aplica a fórmula, aplica a fórmula. Então, de novo, é o mais importante a ser aprendido, tá? Agora, o que botou aqui? Agora sua revelação, você é um ser extraterreno, suas mentorias são de outro mundo. O Franco é um mentorado meu aí, ó. A minha mentoria é boa, gente. Depois posso falar mais sobre ela também, se interessarem, tá? Nós vamos por partes, tá? Comenta novo. O que mais eu posso falar? Eu acho que... Nossa, essa live aqui, gente, eu não ia gravar, tá? Mas vocês não têm noção da enxurrada de pessoas mentoradas, pessoas conhecidas minhas que chamaram grava, tenho aula hoje, tem não sei o que, então ela vai ficar gravada, tá? Lá no meu Instagram, então quem quiser compartilhar essa live para alguém, tem aqui o aviãozinho aqui embaixo, é só mandar que a gravação chega para essa pessoa, ou ir lá no meu perfil, vai estar nas primeiras lives gravadas. Ou lá no grupo do WhatsApp eu vou liberar ela também. E a gente se vê nesse próximo encontro aí gratuito, onde eu vou ensinar a fórmula da vida, tá? E é isso, gente. Se alguém quiser se adiantar aí, né, e se aplicar para uma sessão de diagnóstico gratuita para minha mentoria, é só comentar aqui quero, tá? Se tu comentar quero aqui, tu recebe lá um link onde tu preenche, né, os teus dados, o que tu está vivendo, tu pode ser selecionado para uma sessão de diagnóstico gratuita comigo ou com alguém da minha equipe e a gente te chama, faz um diagnóstico gratuito e pode te apresentar a mentoria se fizer sentido para ti. Bora! Já que o Cauê não quis revelar, eu vou. Ele é um híbrido. Não sou. Que bom, cheguei muito tarde e quero ver tudo. Ah, sim, vai ficar gravado, tá? Vou assistir completo, muito obrigado, ótimo. Tá? Então, novo para entrar no grupo do Whats. Quero, se tu quiser te aplicar para a sessão de diagnóstico, preenche lá. A gente pode te chamar em seguidinho aí. E aí, como eu falei, né, na mentoria lá, eu mastigo tudo do Bashar e muito mais, tá? Parabéns pela coragem de abordar esse tema. Pois é, Giza, eu resisti, né? Eu tô com essa fala aqui engasgada acho que há 1 ano, mas agora acho que é o momento ideal. Depois que o Trump falou do ZT, eu posso falar, né? O governo, gente, olha isso, gente, o governo dos Estados Unidos criou um site liberando tudo isso. É um marco para a humanidade, né? Tá bom, meus queridos? Foi uma honra estar aqui hoje, espero ter trazido clareza. De novo, reforço, não quero convencer ninguém, impor minha verdade. Se o que eu trouxe fez sentido para ti, traz para ti, usa na tua vida. Se não fez, joga pro lado e tá tudo certo também. Né? O Bashar é alguém que fala isso, ele diz, para de te preocupar quem eu sou e de onde eu vim, escuta meus ensinamentos. Se fizer sentido, toma para ti. Se não fizer, joga pro lado e tá tudo certo. Nestor, meu querido. Tá bom? Acho que é isso, né, gente? Um abraço na alma e até a aula fechada aí, que deve ser domingo às 19 horas. Vou assistir novamente, dar uma olhada na sua página, é a primeira vez que eu vejo, me faz todo sentido pra mim. Fico legal, seja muito bem-vinda. Um abraço na alma, minha gente. Até mais.